Olá, boa noite. Caminhoneiros mantêm a paralisação contra a alta do diesel e prejudicam a entrega de alimentos e combustíveis no país. Petrobras anuncia redução de 10% no preço do diesel. E veja também nessa edição. Juiz federal determina o desbloqueio de rodovias e autoriza o uso da força contra os caminhoneiros. Ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, do PSDB, se entrega à polícia em Belo Horizonte e começa a cumprir pena de prisão. Ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, tem recurso negado e juiz Sérgio Moro manda prendê-lo. Como seria o Brasil ideal na área da mobilidade? O que vai resolver o problema é uma visão integrada da cidade. União Europeia e o G7, grupo de países ricos, rejeitam reeleição de Maduro e pedem novas eleições na Venezuela. Proteção a dados pessoais de usuários se mostra um desafio para provedores de internet. Nem todas as empresas estão preparadas, mesmo na União Europeia. Pesquisadores confirmam que naufrágio de galeão espanhol com ouro e pedras preciosas é o mais valioso da história. Na bancada, temos hoje o jornalista e apresentador Marcelo Taz e o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e da PUC de São Paulo. E hoje, quarta-feira, é dia de Jornal da Cultura com plateia. Nós vamos mostrar o grupo que está aqui conosco no estúdio, formado por telespectadores, entre eles alunos de jornalismo das Faculdades Integradas Rio Branco. Eles enviaram um e-mail para plateiajc@tvcultura.com.br e a nossa produção agendou a visita. E no último bloco do jornal, nós já vamos conversar com a plateia e depois, às 10h15, nós vamos ter mais meia hora de debates através dos canais digitais da Cultura no YouTube e no Facebook. E você pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Um juiz do Distrito Federal determinou a liberação imediata de 6 rodovias federais e autorizou o uso da força. A greve dos caminhoneiros entrou hoje no 3º dia. Uma reunião entre representantes da categoria e o governo terminou sem acordo. E a paralisação provoca transtornos por todo o país. São 3 dias de greve com muitos impactos no dia a dia do brasileiro. No Rio de Janeiro, postos ficaram sem combustível e o problema chegou nas garagens de ônibus. Algumas linhas reduziram a frota em circulação. A paralisação também afetou o transporte público no Recife e, se continuar, pode atrapalhar o abastecimento de ônibus em São Paulo. O combustível de 4 aeroportos do país, entre eles em Congonhas, na capital paulista, acaba hoje, segundo a Infraero. Como os caminhoneiros bloqueiam estradas estaduais e federais, a greve também interfere no abastecimento de remédios, gás e alimentos. Faltam produtos na central de abastecimento de Cascavel, no Paraná. A batata hoje já não tem mais no mercado, a cenoura, a melancia. Acreditamos já que a partir de amanhã alguns outros legumes já deverá faltar aqui no Ceasmo, pimentão, pepino, o próprio tomate. Por causa dos protestos, os Correios suspenderam as postagens de encomendas com dia e hora marcados. O presidente Michel Temer chegou a pedir uma trégua aos caminhoneiros. Uma espécie de trégua, não é? Para que em 2, 3 dias no máximo nós possamos encontrar uma solução satisfatória para os caminhoneiros e para o povo brasileiro. De tarde, em Brasília, representantes da categoria se reuniram com ministros, entre eles o da Casa Civil, Eliseu Padilha, mas não houve acordo. A greve continua. Os caminhoneiros afirmam que o governo não apresentou proposta concreta. A paralisação começou por causa de consecutivas altas nos combustíveis. Abastecer com esse valor que tá, a gente não ganha dinheiro, nós vamos trabalhar, nós vamos pagar para trabalhar. Nós não vamos redar o pé de maneira alguma. Por enquanto, o governo anunciou que pretende eliminar a CID sobre o diesel. Sem o tributo, o preço do combustível pode cair até 5 centavos. Mas a medida só entrará em vigor após o Congresso Nacional aprovar o projeto de reoneração da folha de pagamento. A votação ainda não tem data para acontecer. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a redução de impostos deve incluir também alíquotas do PIS/COFINS para o diesel.
No caso do que a gente vai conseguir avançar no PIS/COFINS, será sempre numa equação vinculada ao valor daquilo que nós vamos recuperar na reoneração. Pode não ser aprovado como o governo quer, mas vai ser aprovado. No início da noite, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, anunciou que o preço do diesel será congelado por 15 dias e terá redução de 10%, o que significa cerca de 23 centavos a menos por litro nas refinarias. Muito boa noite, Pondé. Muito boa noite. Boa noite, Joyce. Bom, a greve continua. O governo sinaliza, né, com a redução da CID, mas ela não será responsável por uma queda tão expressiva quanto é necessário. Mas o Brasil paga o preço de ficar tão dependente do transporte rodoviário apenas. Outras formas de transporte deveriam ser bem exploradas, não, Tass? Ô, Joyce, você sabe que eu sou um especialista em transporte, né, Paulo? Eu fico besta de ver o presidente Temer pedindo 3 dias de trégua. Por que não pegou 3 dias antes de tomar uma decisão dessa e planejou? Eu, que não sou um especialista, fui dar uma pesquisa básica. 40% da frota que transporta as coisas no Brasil são de caminhoneiros autônomos. Esses caras ganham R$4.000. Se você aumenta, como eles aumentaram, de uma maneira sem planejamento algum, é óbvio que tem um impacto, né? A nossa tendência, quando vê uma estrada bloqueada e tal, quando não tem a batata, como o cara falou ali, é ficar bravo com os caminhoneiros. Mas será que não pode ter um planejamento, pensar nisso? É sério mesmo aumentar combustível? E obrigar a Petrobras agora a falar em congelamento, que eu me lembro, se não me engano, é uma palavra dos anos 80, quando se congelava preço. Plano cruzado. Não é? Então, eu acho que é uma falta de planejamento mesmo, e uma falta de olhar para esses trabalhadores com empatia, entender qual é a dor deles. Porque sempre que se fala em aumento de combustível, o governo sabe que vem problema. É uma coisa previsível, essa conversa, né? Esse diálogo deveria ter sido aberto antes, então realmente porque quando você aumenta o combustível, é um efeito em cadeia. Sim. E acho que tem algumas coisas que a gente vale lembrar. A primeira coisa que eu lembraria, os mais jovens não sabem disso, mas os caminhoneiros, junto com a CIA, derrubaram Salvador Allende em 73, no Chile. Caminhoneiro derruba governo. Porque, assim, tudo bem, a gente devia ter trem, podia ter transporte fluvial, tudo isso, mas não tem, basicamente, só tem caminhão. E os caminhoneiros, eles quebram o país no meio mesmo, eles quebram no meio. Se a gente tiver, por exemplo, 10 dias de parada, o país vira caos. Avião não decola, veja que Congonhas já está dizendo que o combustível acaba hoje. Brasília também. Brasília, você não tem, acaba a gasolina, as pessoas começam a correr, não tem o que comer em supermercado. Então, a disputa com o caminhoneiro é crônica de morte anunciada. O governo vai ter que ceder, afora o fato de que você pega, como dizia o Tass, o cara já ganha mal, trabalha muito, principalmente os que são autônomos aí, e você vê uma situação de combustível que na memória recente da população está associado, indiretamente ou diretamente, a um dos grandes escândalos de corrupção do país, que foi na Petrobras. Exatamente. Então você vê a Petrobras subindo o preço, ela quebrou, roubaram ela até onde podia, e aí estoura a corda na mão dos caminhoneiros e eles têm força. Não é como o professor pode fazer greve 2 meses, ninguém percebe. Aliás, hoje teve também. Ninguém percebe. Começa a perceber se você está falando de uma classe social mais vulnerável e não tem quem tome conta dos filhos e tem mais filhos. Quando você sobe na classe social, tem menos filho e mais dinheiro. Então, você ainda pode, se a criança é pequena, aguentar uma greve de professor. Mas é greve de policial, greve de motorista de ônibus, greve de caminhoneiro, quebra o país no meio. Então, o Temer fica com essa brincadeira, daqui 3 dias o país está parado. Isso vai se resolver de amanhã para depois, porque não tem solução. O nosso telespectador diz pelo Twitter, o Enio Torres, uma categoria pode impedir o direito de ir e vir? O que a gente está vendo é uma situação que é um pouco diferente. É uma categoria que, por conta das características do país, como o Pondé disse muito bem, ela pode travar o país. E aí a gente está falando de alimentação, a gente está falando de combustível, a gente está falando de várias coisas. Do abastecimento do país. Do abastecimento. E agora, é legal a gente entender, talvez, um pouco mais amplo o que está acontecendo, né? É uma categoria importante?
Será que é justo esse aumento feito de uma maneira tão mal planejada como foi feito? Me parece que não. Tanto que eles estão voltando atrás. Eles estão dando, ao invés do aumento, eles estão dando um desconto e congelando o preço. A Petrobras, que teoricamente começou a ser melhor administrada, teoricamente não, começou a ser melhor administrada porque ela estava largada aos ratos, né, que estavam roubando a Petrobras. Mas a empresa que estava começando a se estruturar vai ter que fazer algo que vai ser contra ela própria, e aí ela dá razão a quem pergunta: para que se precisa de uma Petrobras estatal? Por que não privatiza ela de uma vez? Bom, eu acho que devia privatizar a Petrobras e quase tudo daí. Mas, assim, a pergunta se uma categoria tem direito lembra o juiz federal que mandou interromper. É muito engraçado. Não adianta ele mandar interromper. Não adianta. Tem juízes que acham que, de fato, a lei tem um poder assim sobre certos dados da realidade. Se você começar a bater nos caminhoneiros e usar, só vai piorar. Usar a força. E se os caminhoneiros ficarem uma semana parada, o país quebra no meio. Não tem comida, não tem combustível, ninguém vai para lugar nenhum. Acaba a festa. O Demerval diz pelo Twitter que essa proposta de diminuir 10% durante 15 dias e depois repor é uma piada. A intenção é chegar perto do início da Copa, quando a população vai ficar com a política do pão e circo. A população já está atenta a isso. Aí é legal aproveitar o nosso telespectador para lembrar que a gasolina, o combustível no Brasil, é um dos mais caros do mundo, por conta de impostos, por conta daquilo que a gente fala muito aqui no jornal, que a tal reforma fiscal nunca foi feita. Quer dizer, tem uma gasolina que a gente paga caríssimo, por isso que tem todas aquelas cenas bizarras nas fronteiras do Brasil, o pessoal vai botar gasolina no Uruguai, na Argentina e tal, porque a nossa gasolina a gente paga uma quantidade gigantesca de impostos, e esse imposto que eles estão querendo cortar, o CID do diesel, nem é suficiente para cobrir o rombo. O que as pessoas pensam é o seguinte: corta imposto, corta luxo de político, corta privilégio, corta casa, corta bolsa, não sei o quê, desse povo de funcionário público. E é claro que a lógica não é assim. Não é, até bota todo mundo no mesmo barco, né? Mas, assim, o fato é que os caminhoneiros têm razão. Tem sim. Dá raiva de ver o país parar, mas eles têm razão. E eles vão conseguir parar mesmo. E isso vai acabar logo, porque o país não suporta. Já reverteu, né? Acho que o país não suporta. A situação já está revertida. A União Europeia decidiu apertar o cerco contra as empresas que fazem uso sem autorização de dados de usuários na internet e nas redes sociais. Uma nova legislação com pesadas multas entra em vigor na próxima sexta-feira. Há 2 meses, Gabriela foi alertada por uma amiga que uma foto dela com um namorado tinha sido usada para criar um perfil falso num aplicativo de relacionamento. Pouco tempo depois, descobriu um perfil falso dela numa rede social. Eu fiquei muito assustada, eu senti que a minha segurança foi violada, não me senti segura. Preocupada com os vazamentos de dados, a União Europeia vai adotar a partir de sexta-feira uma nova legislação para proteger o cidadão europeu contra este tipo de invasão. A nova lei vai punir as empresas que fizerem uso ou disponibilizarem para terceiros os dados e estatísticas sobre os hábitos e comportamentos dos consumidores. As penalidades serão pesadas. Os infratores poderão pagar multa de até 4% do faturamento anual da empresa. A nova legislação atinge não só as companhias que atuam na Europa, como também as estrangeiras que prestam serviços à comunidade europeia. No Brasil, a medida foi recebida com preocupação pelas empresas de software. É um processo muito difícil de adequação, que nem todas as empresas estão preparadas, mesmo na União Europeia. Mais de 130 países já têm leis que regulamentam o uso de dados. No Brasil, existem atualmente 3 projetos sobre o tema no Congresso. Nenhum deles com previsão de votação. Não existem dados disponíveis sobre o vazamento de informações de consumidores brasileiros, mas no recente escândalo envolvendo a quebra de sigilo de usuários do Facebook, foi estimado que no país cerca de 400 mil pessoas tenham tido seu sigilo violado na rede social. Na América Latina, nós somos um dos poucos países que não tem uma lei geral de proteção de dados ou não tem ali no seu quadro jurídico ferramentas de proteção ao cidadão.
Garantir a segurança é um desafio, né? Um desafio gigantesco. Mas, por outro lado, o brasileiro tem que solicitar, exigir alguma segurança. Isso é um negócio muito legal que vai acontecer agora na sexta-feira, dia 25 de maio. É bom falar, quando a gente vê empresários brasileiros falando que não estão preparados, esse é um papo que está rolando há mais de 10 anos. Há 2 anos essa lei já existe, ou seja, 2 anos, a lei está pronta e está avisando, ó, dia 25 de maio de 2018 vai começar a valer. Quem deixou para a última hora foi pego de calça curta. E o que eu acho que é legal que a gente tem aprendido no Brasil é o cidadão europeu está dando um exemplo para o mundo. Isso significa dar valor aos dados. Será que a gente sabe tudo que a gente já entregou de dados para as redes sociais? Vocês têm ideia de tudo que vocês já entregaram na hora que vocês usam aplicativos? A localização da sua casa, o seu e-mail, o seu cartão de crédito. A gente já demos isso gratuitamente. Agora, o cidadão europeu vai poder exigir, a empresa tem que entregar na hora que ele pedir todos os dados que ele tem. Se tiver alguma coisa que ele não queira, ela tem que apagar imediatamente. Então, aqui no Brasil, a gente tem que aprender com... Os europeus saíram na frente, a gente tem que ir atrás deles, dar valor a uma coisa que tem valor, que são os nossos dados. A gente é o produto dessas redes. Tudo que você usa de graça na internet, o produto é você. Eles ganham dinheiro com você. Tudo bem, vamos deixar isso muito claro. Então, vamos agora exigir os nossos dados. Eu vou dar uma dica para os nossos telespectadores no Facebook, que é quem levou a primeira lambada forte, né? Mark Zuckerberg teve que ir lá explicar tudo aquilo lá, que focinho de porco não é tomada no Congresso. Está se explicando até hoje. E teve essa né? semana na Comunidade Europeia. Você pode baixar todos os seus dados. Eu fiz isso essa semana. Deu meio gigabyte, 500 megas, meus queridos, eu tinha lá do outro lado. É assustador, não é? E assim, eu recentemente tive no programa em que a gente discutia um tema paralelo a esse, conversando inclusive com um especialista dos Estados Unidos, mas aqui. E assim, essa briga com os dados é mais ou menos a briga com homicídio. Não se acaba com o homicídio, mas nem por isso você pode deixar de combatê-lo, certo? Então, porque o problema... Você tem um departamento no MIT, o Media Lab, liderado, não sei se hoje ainda, mas até ontem, por um sujeito chamado Alex Pentland. Em 2014, ele lançou um material chamado Física Social, em que abre toda uma gama de estudos sobre a ciência de dados. O que a proposta dele é uma proposta que a única forma de se ter algum controle sobre os dados será transformar os dados em algo como capital, como dinheiro. E para você poder ter acesso aos dados pessoais, seria um processo semelhante a você poder mexer com o dinheiro das pessoas. É isso mesmo. E aí você teria que ter bancos de dados, mas não no sentido que a gente fala banco de dados, sim, mas banco como analogia banco de dinheiro. É isso mesmo. Porque a ferramenta tem um problema no controle com as mídias sociais, é que a própria ferramenta, ela evolui. E ela caminha, você tira de um lugar, aparece outro. Eu lembro de um caso lá na Comunidade Europeia de um brasileiro radicado na Espanha, talvez uns 3, 4 anos atrás no máximo, e que ele ganhou uma causa que o Google foi obrigado a tirar certas informações sobre ele. Só que você tira daqui, aparece ali. Uma vez, né? Assim, como eu estava brincando aqui, quando você está nas mídias sociais, é mais ou menos como você entrar numa relação sexual sem camisinha. Mas desta vez, viu, Pondé, a gente está vivendo algo bem diferente. Tanto que você vê que o Mark Zuckerberg foi essa semana lá. Porque o cidadão europeu tem esse direito e as empresas que doendo no bolso delas, elas se movem. O que o Brasil tem a aprender com isso? Se você aí assina algum serviço que tem sede na Europa, e isso é claro, a gente está falando de quem pode assinar serviço e tudo mais, mas isso a gente tem que aprender para ir para todo mundo se defender seus dados. O Spotify, essa semana, me mandou um e-mail, porque ele tem sede na Holanda, e mudou a relação comigo, porque
Não que eu seja um cidadão europeu, mas ele, como empresa europeia, é um consumidor deles. Ele tem que já seguir essas leis. Qualquer empresa brasileira que faz negócio com a Europa tem que seguir essas leis. Então, eu creio que os europeus podem nos ensinar, isso que você falou é muito preciso, assim, o valor dos dados. Isso tem valor financeiro. E são dados que a gente dá, que nós damos de graça. Nós damos de graça. É você que fornece, que você quer usar serviço. Agora, essa lei que vai transformando, então, é uma espécie de como se você construísse uma certa consciência do consumidor, de que aquilo, como você falou, que você está dando, isso daí é um valor financeiro. Tem um valor. E por isso deve ser cuidado, tanto do ponto de vista criminal, quanto do ponto de vista econômico. Só que, se isso atinge a publicidade, as empresas europeias vão ter que arrumar jeito de ganhar dinheiro. Talvez elas ganhem dinheiro fora da Europa. Porque se isso atinge a publicidade, então, uma coisa é você ter que, por exemplo, ser obrigado a informar todos os dados que eu tenho de você, digamos que eu seja o Facebook ou o Spotify, eu tenho que informar todos os dados que eu tenho de você. E, nesse sentido, eu tenho que ser responsável na medida que eu tenho seus dados se vazar. Então, o que essa lei faz é responsabilizar a empresa pelo vazamento. Então, ela tem que ficar paranoica no bom sentido, ela tem que construir ferramentas para garantir que não vai vazar por elas. Mas a função dos hackers no mundo é destruir todos os mecanismos de segurança, certo? Ou seja, segue o jogo. O jogo segue, mas não significa que você não tem que procurar formas de controle. Né? Com mais consciência. Olha, pelo Twitter, o Márcio Ramos diz que a partir do momento que você se conectou à internet, acabou a sua privacidade. E dois bem-humorados, o Reinaldo Berto diz que a minha vida é um Facebook aberto. E o Bob diz que alguém colocou a foto dele em Hollywood e a Jennifer Aniston não sai da cola dele. Oh, meu Deus, tá vendo? Tem um lado bom disso. Ele está sonhando, acordado, né? Na próxima... Sonhar não custa nada, diz um samba carioca. E olha só, 17 bilhões de dólares. Este é o valor calculado em prata, ouro e esmeraldas, levado pelo galeão espanhol San José, que naufragou em 1708, abatido pelos navios ingleses. A questão agora é saber quem tem direito à carga bilionária. O naufrágio do galeão San José foi detectado no final de 2015, na península de Barú, na Colômbia. Só agora saiu a confirmação oficial. Ele foi encontrado pelo submarino Remo 6 dos Estados Unidos. O valor que está dentro do navio é 34 vezes maior que o segundo mais rico naufrágio retirado do mar, o Nuestra Senhora de las Mercedes, em 2007, no litoral de Cuba. Resta saber qual país é o dono da fortuna que está no galeão San José. A ONU pediu para o governo da Colômbia não explorar o naufrágio comercialmente. A Espanha, dona do galeão, também está interessada na carga de ouro, prata e esmeraldas. Por enquanto, a localização exata do naufrágio é segredo de Estado. E veja a seguir, ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, se entrega à polícia. E ainda, quais os entraves e os desafios do Brasil quando o assunto é mobilidade? Nós voltamos já. Nas últimas 2 semanas, nós mostramos a série de reportagens especiais Brasil Ideal, Brasil Real. Os temas foram escolhidos com base no livro lançado ontem, Brasil, o futuro que queremos, coordenado pelo historiador Jaime Pinsky. O livro reúne 12 especialistas que apresentam sugestões para tirar definitivamente o Brasil da crise. E hoje, a última reportagem é sobre as cidades e a mobilidade urbana. Chegar ao trabalho, ir para a escola ou sair apenas para se divertir é quase sempre complicado para milhões de trabalhadores e de estudantes por todo o país. Trens urbanos modernos, pontuais, silenciosos e com ar-condicionado. Corredores de ônibus que diminuem o tempo do trajeto. Avenidas e ruas largas, estradas pavimentadas e seguras. Calçadas largas e com acessibilidade. Ciclovias bem conservadas e sinalizadas. Viver numa cidade onde é possível se locomover com qualidade e segurança até de bicicleta é uma realidade para poucos.
e também um sonho para a maioria dos brasileiros. Nas ruas, a situação é ainda mais dramática. Trânsito caótico, trajetos perigosos e com iluminação precária, ruas e estradas esburacadas. Eu, por exemplo, que tenho motocicleta e uso bastante, a gente vê que tem muito buraco. Trens, ônibus e metrôs quase sempre lotados. Para mim, um dos principais problemas é o horário e a questão de andarem muito lotados, muito cheios. Quem anda a pé precisa encarar calçadas destruídas e com quase nada de acessibilidade. No campo, estudantes sofrem com a falta de transporte e também com a precariedade dos veículos. A roda dianteira deste ônibus escolar se soltou com o veículo em movimento em uma estrada vicinal. O ônibus foi parar no meio da plantação. Dos 12 projetos de mobilidade da Copa de 2014, 11 ainda estão inacabados. Nas regiões Norte e Nordeste, quem precisa se locomover pelos rios e pelo mar arrisca a vida em balsas e barcos superlotados. O ex-governador do Paraná, arquiteto e especialista em mobilidade, Jaime Lerner, diz que é preciso integrar todos os serviços, da saúde ao trabalho, de moradia a lazer, para que as pessoas tenham qualidade de vida. Essa visão integrada é que pode dar uma boa solução para a mobilidade. Grande parte das cidades estão dando uma prioridade exagerada para o automóvel. A cidade pensada para o transporte individual, ela não é viável. Mobilidade e acessibilidade são sinônimos de qualidade de vida, não? O que você pensa para o Brasil, para o ideal do Brasil, né, em relação à mobilidade? É assim, eu lembro, talvez uns 3 anos atrás, um evento em Curitiba, em que eu estava com o Jaime Lerner, e ele usou uma expressão engraçada na mesa, e que ele disse assim: o carro é o cigarro do futuro. É uma expressão que ele usa com frequência. O carro é o cigarro do futuro. Estava bem no auge daquela polêmica com cigarros e tal, nos espaços públicos, e ele dizia que a mentalidade da cidade pensada para o carro nunca vai dar certo. Então, é claro que, falando de mobilidade, quando ele fala que é integrado, é que não adianta você pensar em ciclovia ou você pensar em estrada, e aí você pensar separado em metrô, né? Porque, inclusive, o Jaime Lerner, nessa mesa, inclusive, ele dizia que também essa fúria com o metrô também não resolve só o metrô. Então, acho que o que ele fala de fato, Curitiba, né, é uma cidade que tem sofrido bastante nos últimos anos, mas é, sem dúvida, a capital mais organizada do país, como capital, né? Que ele conseguiu, ele foi diretamente responsável por isso, e quem veio depois dele durante o tempo conseguiu manter toda uma organização de integração de ônibus, trem, asfalto em rua, modos de como as ruas vão e voltam. Quer dizer, a própria organização da orientação e do sentido de cada rua, de cada avenida, né, para fazer com que o fluxo ande dos carros e tal, significa que eu concordo com ele, ele é um grande especialista, de que não há como você tratar isso de modo isolado. Ele fala ali uma coisa que é incrível, né? Você pensar individualmente, o que é você ter um carro, você carrega uma quantidade de aço enorme nas costas, junto com um monte de outras pessoas também. Você vai ter que arrumar um lugar para você estacionar e tal. Não é viável. E as cidades que estão conseguindo algum tipo de solução, e até cidades muito críticas, né, como São Paulo, que era um terror. São Paulo, eu acho que é uma cidade que há 10 anos era um terror. E não que não esteja mais, mas São Paulo, comparado com outras capitais brasileiras, ela já conseguiu ter algum ordenamento do trânsito. E o ordenamento tem a ver com transporte público, não tem outra saída. A Ilma diz pelo Twitter: quando vão trazer à tona o fato de que o país precisa de malha ferroviária? Quando os governos vão falar sobre isso? Precisamos repensar a mobilidade nesse país. Volta aos problemas dos caminhoneiros, longo prazo, distribuição. Falamos agora. Fluvial e tudo. O ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, se entregou hoje à polícia em Belo Horizonte. A decisão da prisão foi decretada após o último recurso da defesa dele ser rejeitado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Azeredo é o primeiro político preso no caso do Mensalão Tucano.
Eduardo Azeredo se entregou por volta das 3 horas da tarde. Ele se apresentou na primeira delegacia distrital da Polícia Civil, que fica no bairro Funcionários, região centro-sul de Belo Horizonte. A prisão do tucano foi decretada nesta terça-feira e desde a manhã de hoje a defesa negociava com a polícia os termos da rendição. Nós trocamos poucas informações, foi mesmo o ato para formalização da prisão sem informações de cunho pessoal. Da delegacia, Azeredo seguiu para o IML para fazer exames e por volta das 5 da tarde chegou ao local onde ficará preso. Azeredo foi trazido aqui para o 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que fica na região centro-sul de Belo Horizonte. Por uma determinação da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte, ele ficará preso em uma sala especial, chamada Sala do Estado Maior. Essa mesma determinação prevê que Azeredo não deverá usar algemas e não vai precisar usar o uniforme do sistema prisional. Azeredo foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. A acusação é que ele teria desviado 3,5 milhões de reais para sua campanha ao governo de Minas em 1998. Na época, Azeredo foi derrotado por Itamar Franco. A primeira denúncia contra Azeredo foi apresentada 11 anos atrás, em 2007. A condenação em primeira instância foi em 2015. Ele governou Minas Gerais de 1995 a 1998. Bom, são 20 anos desde o desvio, né, do crime, propriamente dito, 11 anos do processo se arrastando. Esse é o retrato da nossa justiça. Né? Como se diria em português, é um case. O Azeredo é um caso exemplar, né? Ele 20 anos que conseguiu arrastar esse processo, agora que ele foi condenado ainda tentou um habeas corpus e tal, mostra aquilo. Agora, está mudando, né? A gente vê agora um tucano preso, finalmente aquele argumento de que não tem tucano preso, agora tem, então vamos agora para o próximo assunto. Tucano na gaiola. Tucano na gaiola, e que venham, que se for o caso, que venham outros de todos os partidos. Agora, a hotelaria mudou na prisão. Né? Vocês estão vendo que tem a cela dele, chama Sala de Estado Maior, o figurino ele não pode usar. Então, mesmo na cadeia, parece que tem desigualdade também, não é não? Tem. A começar se você tem diploma de nível superior também, né? Você tem certos direitos que se você não tem, não tem. Já no caso do Maluf, quando tiraram o Maluf porque ele estava doente, a mídia levantou um monte de exemplos de pessoas que estavam tão doentes quanto ele, morreram na cadeia do jeito que ele é. Então, não há dúvida que tem. Agora, eu acho que, do ponto de vista, digamos assim, do olhar republicano e de uma matemática grosseira, no momento em que a justiça chegou até figuras como Lula, que era inacreditável, a justiça tinha que chegar até tucanos. Não estou dizendo que ela chegou por causa disso, mas tinha que chegar do ponto de vista da recepção. A democracia é um regime de representação e de percepção da realidade. Que é a insegurança pública. É, antes de tudo, uma questão de sensação. Então, o caso do Azeredo era um escândalo. Porque não acontecia nada, então tinha que acontecer. E ele foi o primeiro. Poderão vir outros, inclusive tucanos, em Minas Gerais. Meu Deus, Deus, quem seria, hein? Nossa. Olha, ainda sobre a investigação em prisão, né, de políticos, o juiz Sérgio Moro determinou a prisão do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, condenado em um processo da Operação Lava Jato em 2017. A defesa de Delúbio teve o último recurso negado hoje em segunda instância. Os advogados apelaram com embargos de declaração depois que Delúbio teve a condenação confirmada e a pena aumentada de 5 para 6 anos por lavagem de dinheiro. E veja em instantes, Reino Unido quer acabar com o uso do plástico. E ainda, países europeus e líderes do G7 não reconhecem a reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela. Aguarde que nós voltamos já. A União Europeia e os líderes do G7, os países mais ricos do mundo, rejeitaram as eleições presidenciais na Venezuela, que deram vitória ao chavista Nicolás Maduro. Eles exigiram a restauração da democracia e nova votação.
O ministro do Exterior britânico, Boris Johnson, chamou o pleito de vergonha e fraude. Alemanha e França disseram que os padrões internacionais não foram respeitados. Os Estados Unidos alegaram farsa e anunciaram novas sanções. Em resposta, o presidente reeleito, Nicolás Maduro, expulsou hoje 2 diplomatas americanos do país. O BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, cancelou novos empréstimos. O país tem uma dívida de 212 milhões de dólares com a instituição. A Venezuela enfrenta profunda crise política, social e econômica. Depois de 2 meses das eleições legislativas, a Itália finalmente formou um novo governo. Giuseppe Conte foi nomeado como primeiro-ministro. O jurista, de 54 anos, não tem experiência política ou carreira acadêmica. Ele foi indicado pela coalizão do Movimento 5 Estrelas e do Liga. Ambos os partidos são populistas, de extrema-direita, anti-imigração e contra a União Europeia. O governo francês ordenou a retirada de 2.500 imigrantes ilegais que estão acampados nas ruas e nas beiras de canais de Paris. Eles têm 2 dias para sair, caso contrário, a polícia irá desmontar as tendas. Ainda não foi anunciado para onde os imigrantes, a maioria africanos, serão levados. Pondé, o que esperar da reação de tantos países contra as eleições a reeleição, né, de Nicolás Maduro? É só mais sanção econômica, né? Porque o que aconteceu na Venezuela, um país com uma elite bastante extrativista, uma classe média enfraquecida, uma elite, quando a elite é ruim, nunca ajuda. É quando ela não é responsável pelo país, quando ela não, porque quando você é elite econômica, você é responsável pelo país. Em grande medida, né? E aí cresceu esse governo populista, o Maduro colocou o Chávez antes dele, que ele é o herdeiro, colocou em prática uma coisa que é muito comum nos regimes autoritários hoje em dia, que é colocar no bolso o Supremo Tribunal, ou seja, ou você aumenta o número de pessoas, ou você simplesmente convence os juízes que estão lá para trabalhar a seu favor, para ser leal ao governo. No caso da Venezuela e na Rússia também, na Turquia, o exército ofereceu uma resistência e dançou, né? Mas a Venezuela, o exército aderiu, inclusive com muitos soldos, né, dinheiro para apoiar o Chávez e depois o Maduro. Então, o que acontece na Venezuela, que é uma prática muito comum nos regimes autoritários contemporâneos, eles vão solapando os sistemas de peso e contrapeso da democracia. Porque muita gente pensa que o coração da democracia é o voto direto. Isso não é verdade. O voto direto não garante absolutamente nada. Você pode ter voto direto, a população está numa batida populista, as pessoas, quando têm problemas econômicos, tendem a eleger populistas. Veja na Itália. Né, uma coligação da Liga e dos 5 Estrelas lá do movimento, que são movimentos, inclusive, meio de extrema-direita, assim, com discurso, né? Então, assim, esse sistema é importante lembrar ao telespectador, que é muito comum esse erro. Voto de direto é uma das ferramentas da democracia. A democracia depende tanto do voto direto quanto depende de pesos e contrapesos. Supremo, autônomo, exército livre e tudo mais. Só quero comentar uma coisa, que a elite da Venezuela é ruim dos 2 lados, né? A oposição ao Maduro é um horror, e aí é bom a gente lembrar aos nossos amigos que estão em casa que este governo do Chávez, ele foi apoiado pelo governo brasileiro e ainda é por alguns candidatos que estão aí. É verdade. Não é? O Maduro, inclusive, né? E candidatos que eu respeito, né? O Boulos, por exemplo, é um cara que eu não me identifico com as ideias, mas respeito, é um cara que discute coisas com inteligência. E no Roda Viva, aqui na TV Cultura, ele apoiou o Maduro, falou que o problema da Venezuela é um problema de petróleo, de dinheiro. Preço. De preço. Não. O problema da Venezuela é ditadura mesmo. E a outra companheira que o Lula também elegeu como sucessora dele, a Manuela Dávila, também apoia o que acontece na Venezuela, o que é uma vergonha. É ridículo, né? É uma vergonha. E também é um exemplo de que os Estados Unidos não estão nem aí geopoliticamente. Nos nem anos ligou, 60 né? e 70, os Estados Unidos entrou aqui e tomou conta de tudo. A América Latina não significa nada geopoliticamente para os Estados Unidos hoje. E o corpo do jornalista Alberto Dines foi enterrado hoje no cemitério israelita de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo.
Amigos, familiares e colegas de profissão prestaram as últimas homenagens a Alberto Dines e lembraram a trajetória dele durante mais de 6 décadas de jornalismo. Essa última fase da vida dele foi de um grande pioneirismo e uma grande contribuição para a imprensa brasileira, que foi a imprensa refletir sobre si própria. Alberto Dines faleceu por causa de complicações num quadro de pneumonia e já estava internado no hospital há pelo menos 10 dias. Ele foi professor universitário, escritor e, como jornalista, deixou sua contribuição nos mais importantes veículos de comunicação do país. Dines começou a carreira como crítico de cinema da revista Cena Muda em 52. 5 anos depois, foi para a revista Manchete. Nos jornais Última Hora e Folha de São Paulo, exerceu cargos de chefia. Reformulou o Jornal do Brasil, onde conseguiu driblar a ditadura de forma criativa. Usou a previsão do tempo para criticar o momento político do país. Ele transitou sempre por todos os grupos de política, mesmo em fases que o Brasil esteve radicalmente dividido entre ideias. Ele sempre foi um estadista. Ele se devotou ao jornalismo crítico, sempre independente, e isso é uma coisa é uma lição importantíssima para todos nós. Em 1994, quando estava vivendo em Portugal, Dines criou o Observatório da Imprensa, publicação que debate de forma crítica a atividade jornalística. O Observatório da Imprensa virou programa de TV e foi exibido pela TV Cultura de 1998 a 2008. A contribuição dele para a qualidade melhorada da imprensa no país é absolutamente imprescindível e inquestionável. Alberto Dines deixa a mulher e 4 filhos. Olha, eu só quero externar o meu respeito e admiração pelo Dines, um mestre do jornalismo e o espírito jovem, um cara que nunca teve preconceito com as novidades do jornalismo, pelo contrário, ele inventou a crítica de mídia e em todos os veículos que ele passou, ele renovou, ele atualizou esses veículos. Todos nós que trabalhamos com comunicação temos uma enorme dívida e gratidão ao Dines e os meus sentimentos à família dele. E a seguir, nós vamos conversar com a nossa plateia aqui no estúdio do Jornal da Cultura. E ainda, lançamento do documento que pretende fornecer as diretrizes da primeira infância no mundo. Não saia, nós voltamos em instantes. E chegou a hora de conversarmos com a plateia sobre a reportagem desse bloco. E logo depois, após o encerramento dessa edição, às 10h15, nós ficaremos mais meia hora nos canais digitais da Cultura, no YouTube e no Facebook. E aí nós vamos discutir o tema escolhido pelos internautas, que é o seguinte: por que o consumidor não percebe a queda da inflação? Nós vamos até o local da nossa plateia, que hoje é formada por alunos de jornalismo das Faculdades Integradas Rio Branco. Eles enviaram um e-mail para plateiajc@tvcultura.com.br. E a produção de jornalismo entrou em contato e agendou a visita de todos eles. Muito obrigada pela presença e já eu volto para ouvir as perguntas de vocês. Investir na primeira infância pode significar, no futuro, prosperidade e crescimento para o país. A OMS alerta que a falta dessa visão faz os governos serem prejudicados, terem prejuízos sociais e econômicos. É o que mostra o enviado especial à Suíça, Ricardo Ferraz. Uma parede construída com as palavras que são essenciais para as crianças de 0 a 6 anos. Foi assim que a Organização Mundial de Saúde, a Unicef e o Banco Mundial lançaram um documento que pretende fornecer as diretrizes do investimento mundial na primeira infância em Genebra. Nós temos uma oportunidade única e é por isso que precisamos do documento para ajudar a guiar, agir e garantir que os ministros da saúde estejam totalmente comprometidos nesses esforços, explicou Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS.
A OMS estima que 250 milhões de crianças com até 5 anos correm o risco de perder estágios importantes de desenvolvimento por causa da pobreza e má nutrição. 80% do cérebro dos seres humanos é desenvolvido entre 0 e 6 anos, quando se tornam adultas. Pessoas que não receberam alimentação, carinho e estímulos durante esse período vão ganhar, em média, 1/3 a menos do que indivíduos que tiveram a primeira infância assegurada. A OMS quer mudar essa escrita mostrando aos governos que o investimento mais barato e eficiente que eles podem fazer está na primeira infância. O retorno para programas de proteção às mães e às crianças de 0 a 6 anos é substancial. Pode chegar a até $13. No Brasil, educadores consideram que é uma inversão dos recursos do ensino. Enquanto cada aluno da educação infantil custa R$ 5.878 ao governo, o investimento feito na formação de um aluno de universidade é 4 vezes maior, R$ 21.875. O país que mais investe em primeira infância na América Latina é o Chile. Quase 4% do PIB é destinado para crianças abaixo de 10 anos de idade. O programa Chile Cresce Contigo atende 80% das crianças nessa idade. As explicações são da ex-presidente chilena Michelle Bachelet. Tem todos os requisitos que estão no documento da OMS: pré-natal, diagnóstico de risco, triagem e um pacote com o enxoval da criança que a mãe recebe quando o filho nasce. Então vamos falar sobre esse assunto com a plateia. Primeira pergunta, seu nome? Boa noite, meu nome é Vitor. Minha pergunta vai para o Marcelo. Hoje em dia parece existir uma certa urgência dos pais em criar filhos atletas, poliglotas e artistas. Isso acaba distanciando um pouco a relação, já que as crianças passam mais tempo fora de casa. Eu queria saber, na sua opinião, Marcelo, qual é o impacto que isso tem na formação das crianças? É boa essa sua observação, sob o ponto de vista das crianças terem uma agenda hoje que parece CEO de empresa, né? E isso com certeza prejudica muito as crianças. Na Suécia, por exemplo, que é um dos países que desenvolve muitas metodologias de educação, eles estão diminuindo o horário, inclusive na escola, para que eles possam conviver mais. E, segundo alguns estudos, a convivência é um grande valor para o cara, inclusive, enfrentar a vida profissional, tá bom? Agora, eu quero acrescentar um item naquela lista que você fez ali, que é, na minha visão, uma coisa positiva. Nos Estados Unidos, os pais investem no esporte, porque as universidades, as escolas valorizam esportistas e muitas vezes eles nem pagam para estudar e elas disputam os esportistas, inclusive vários esportistas brasileiros vão estudar no exterior por conta disso, né? A gente aqui valoriza muito pouco o esporte. Pondé. Então, sobre a matéria, eu acho o seguinte, não há dúvida de que o investimento na primeira infância é fundamental. Você tem dados muito seguros que cuidado com esgoto básico em cidade e cuidado com bebês e com mulheres grávidas é um dos primeiros elementos que fez com que a população crescesse no mundo, no Reino Unido, no século XIX, e que você melhorasse as condições de saúde da criança. E não precisa lembrar que o Reino Unido é onde nasceu, de fato, o capitalismo tal como a gente conhece. E, no Reino Unido, o nível econômico da população saltou na velocidade da luz ao longo do século XIX. Então, o que a matéria aponta a relação entre investimento na primeira infância e capacidade produtiva é fato. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é que, assim, que a ONU é uma instituição que ela é muito importante, mas ela tem uma certa dimensão estatal, no mau sentido da expressão estatal, no sentido de que a ONU, às vezes, ela faz muito barulho, mas a eficácia dela na realização daquilo que ela faz fica um pouco assim, às vezes, como se fosse uma espécie de coquetel. Isso não que não seja importante o cuidado com as crianças. Então, uma chamada como essa é importante porque reforça uma tese que no século XIX se provou verdadeira. Agora, com relação ao cuidado das crianças e tal, assim, como diria o velho Marx, tudo depende da estrutura econômica. Para você deixar filhos em casa, alguém tem que tomar conta. Senão não tem com quem ficar os filhos, né?
Então, na verdade, a mulher francesa tem uma taxa de natalidade maior que a alemã, e um dos motivos é porque na França existe escola integral paga o dia inteiro, na Alemanha não. Então, a mulher alemã pensa 15 vezes antes de ter mais um filho. Antes de ter, né, mais filhos. Sua pergunta. Boa noite. Meu nome é Lucas. Eu gostaria de saber, tanto do Pondé quanto do Tass, a gente sabe que o afeto é muito importante para o desenvolvimento de uma criança. Só que hoje em dia é cada vez mais comum vermos tanto pais quanto mães terem que sair para trabalhar e deixar seus filhos em creches, em escolas. Para vocês, quanto isso pode ser prejudicial para o desenvolvimento dessas crianças? No caso do Brasil, né, a violência é gravíssima. A gente tem verdadeiras usinas de produção de crianças que vão ter muitos problemas depois por conta da violência, como você falou. Agora, afeto é uma coisa que não se mede no relógio, né? Eu sou um cara relativamente com pouco tempo, vamos dizer assim, para os meus filhos. Eu tenho 3, mas eu me considero um cara que cuido do afeto. Assim, o afeto é algo que mesmo quem tem pouco tempo de ficar com eles, e creio que a maioria dos trabalhadores brasileiros tem muito pouco tempo, mas eu conheço, inclusive na periferia, inclusive em várias pessoas com muita dificuldade, que conseguem prover um afeto de qualidade e assim manter uma conexão que é fundamental para o filho sobreviver nesse mundo que só chacoalha cada vez mais, né, Pondé? Eu acrescentaria 2 coisas. Primeiro, eu acho que uma das formas que as pessoas estão enfrentando a questão dos filhos das crianças é não tê-los, certo? Assim, isso é uma tendência crescente no mundo, principalmente onde melhora a condição econômica e onde as mulheres têm formação, vão para a universidade e vão trabalhar. Uma das formas de enfrentar a dificuldade com a educação é não ter filhos. Então, você tem menos filhos e tem cachorros no lugar dos filhos. Isso é um fato óbvio. Então, quando a gente vê as escolas, a gente passou hoje por um debate sobre greve em escola privada em São Paulo, um dos problemas das escolas é porque não tem jovem para ir para a escola. Todo mundo que trabalha com educação sabe disso. Quando você faz um corte da classe média para cima, o número de jovens é cada vez menor. Agora, a outra coisa que eu acrescentaria a esse problema dos afetos é que talvez uma das formas de produção de sofrimento afetivo nos filhos, e eu já ouvi isso em sala de aula, eu dou aula na universidade há 22 anos, pais que têm uma expectativa excessiva sobre o desempenho moral dos filhos, que significa que quer que os filhos sejam evoluídos e resolvam problemas e sejam pessoas super legais. Eu já escutei recentemente de um aluno... Cobram muito, né? Cobram muito, e ele falou assim, Pondé, meu pai quer que eu salve o mundo, eu quero arrumar um estágio, certo? E geralmente é resolver um problema dele, do pai. É uma projeção, né? Que o pai ou a mãe quer que o filho se resolva todos os problemas afetivos, profissionais, salve as baleias e tudo mais. Bom, a gente vai continuar conversando e você continue conosco. Na sequência, nós vamos ter mais meia hora de Jornal da Cultura com plateia nos nossos canais no YouTube e no Facebook. Boa noite.